Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal e hoje, para compor o nosso projeto Semaninha, eu trouxe suco de kiwi, simples e fácil, feito no passo a passo, para você conseguir um resultado lindo como esse. Lembrando que para você ter acesso ao risco e o guia de cores, que é o material de apoio, você precisa entrar no meu grupo do Telegram. O link para entrar no grupo, gente, vocês encontram aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então é só clicar no link do grupo e entrar para você ter acesso a todo esse material e das outras aulas também aqui do canal, tá? E lembrando que se você está chegando aí agora no canal, gostou dessa aula, quer aprender a fazer esse trabalho juntinho comigo, já clica aí no botão, já se inscreva. Se você já é inscrito, já deixa aí aquele like caprichado, comente, compartilhe com aquela sua amiga que quer aprender pintura em tecido, porque toda semana eu tô por aqui com conteúdos lindos como esse. Olha só. Para ter acesso a esse stencil, ele vai no guia de cores e aqui abaixo, na descrição do vídeo, gente, fica o contato da minha parceira, que é a Selma Clementino, para quem quiser adquirir os stencil e os pincéis que eu uso, tá bom? Então, sem mais, bora lá para essa aula linda que eu preparei para vocês? Bom, vou começar aqui mais esse trabalho da nossa semaninha fazendo a faixa, e essa faixinha vai ser um pouquinho diferente, tá? Ó, marquei aqui do final do pano até aqui, ó, eu fiz 3 pontos de marcação de 11 centímetros. Daqui desse ponto até o ponto aqui de cima, tem 13 centímetros. Eu marquei a fita, mas aqui não vai ser, na parte de cima, eu não vou poder usar fita, tá? Porque eu vou fazer um enfeite, um acabamento diferente depois. Então, eu tiro essa fita, venho com a minha régua. Aqui, ó, eu já fiz um risco. Estão vendo? Bem aqui em cima, ó, da marcação. Com a caneta Fantasminha, e é muito importante, gente, que vocês usem essa caneta e não caneta comum, porque essa caneta, como vocês sabem, depois que passa, depois que a gente esquenta aqui o tecido, ela vai sumir e não interfere na pintura, tá? Não risquem com lápis 6B e nem com caneta Bic comum, tá? Usem essa caneta. Marquei aqui. E venho, gente, eu vou usar aqui, ó, vou marcar aqui em cima dessa linha, com esse stencil aqui também. Estão vendo esses desenhos, ó? Eu vou usar essa parte aqui, que é fechada. Eu vou posicionar, ó, ele bem aqui, estão vendo? Ó, o risco vai ficar, ó, sempre nesse primeiro enfeitinho dele aqui, ó. Como eu quero trabalhar essa parte aqui, ó, eu vou marcar, ó. E venho desenhando, ó. Aqui, gente, como essa parte aqui do stencil eu vou trabalhar depois, eu só preciso marcar aqui, ó, pra mim saber bem certinho onde eu posso preencher com a tinta, tá? É isso que eu tô fazendo. Venho aqui, ó, no último, meço aqui no primeiro enfeitinho aqui, ó, do stencil, observo se tá bem certinho. Aqui, ó, lá por trás da transparência não precisa, e venho aqui, ó. Mudo novamente, encaixo aqui, ó, estão vendo? E vou fazer isso, ó, fazer essa marcação até aqui no final. Observem, ó, que como eu medi tudo certinho, aqui, ó, fica fácil riscar, tá? E já vocês vão entender por que eu tô marcando assim. Essa faixinha vai ser um pouquinho diferente das outras, tá? Eu vou dar várias ideias para vocês de como fazer esses detalhes aqui da faixinha. Ó, marquei tudo bem certinho. Agora eu vou preencher aqui, ó, toda essa parte. Então, vem com o verde soft no meu pratinho. Pego o verde soft com um pouquinho do Aquarela Silk e venho preenchendo aqui, ó. Começo aqui no cantinho, ó. Trago bem perto do meu elemento. E aqui, gente, é só preencher mesmo, ó. Vou pegando a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk e trago, ó, próximo do desenho. Vem com um pouquinho mais aqui, ó. Trazendo com bastante cuidado, sempre perto do desenho. Chegou perto do desenho, eu vou pegar o pincel número 8, C523, vem com um pouquinho
verde soft no meu pincel, vou respeitar o desenho, gente, que eu fiz com a caneta fantasminha, né, ó. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar uma faixinha diferente e venho, ó, contornando o meu desenho. Simples de tudo de fazer, ó. Nos cantinhos, já venho trazendo esse verde soft com esse pincel, ó, bem em cima do risco, já contornando aqui o meu elemento. Olha só que fácil. E vou fazer isso que vocês estão vendo aqui em todo o trabalho, ó. Passo, preencho no meio com pituar. Na hora de trazer aqui, ó, bem próximo, ó, do desenho, eu venho com esse pincel, ou pode ser qualquer um outro pincel achatado aí que vocês tiverem, para contornar aqui, ó, o meu elemento, ó. Venho com um pouquinho mais e trago até aqui embaixo. Vou repetir esse processo aqui no restante e desse lado aqui também, tá? Depois da faixa aqui toda preenchida, respeitando o desenho aqui, como eu falei pra vocês, eu vou usar um outro stencil aqui, ó, respeitando essa marcação, essa ondulação que eu fiz aqui na parte de cima. E não se preocupe, gente, porque junto com o material de apoio, eu vou deixar todas as referências desses stencil que eu tô usando e o contato da minha parceira, que é a Selma Clementino, para quem quiser adquirir para fazer esses trabalhos, tá? Como vocês sabem, então, estamos trabalhando uma semaninha e, ó, tá saindo um trabalho mais lindo do que o outro aqui, tá? Ó, já tem o fundo, né, a base, então, ó, vai ficar mais suave, tá? Então, eu venho com o caqui e vou preenchendo aqui. Aqui, gente, ó, eu tô puxando pra cima, não precisa fazer com batidinhos, porque, ó, tô puxando pra cima, né, então fica fácil preencher, ó, só pegando um pouquinho de tinta e vim seguindo aqui, ó, o desenho, né, a abertura aqui do stencil, ó. Vou levando lá pra cima. Aqui, eu tomo um pouquinho de cuidado aqui na parte de cima aqui, ó, pra seguir o desenho, tá? Ó, só tomo um pouquinho de cuidado aqui. Venho aqui, escureço um pouquinho mais e venho aqui, ó, puxo com cuidado, venho aqui embaixo, seguro bem forte e vou e volto, ó. Como já tem a primeira mão de tinta por baixo, ó, vai ficar bem claro. Aqui também vocês podem usar, gente, o stencil que quiser, tá? Não precisa ser necessariamente esse aqui, não. Tiro aqui com todo cuidado, mudo, ó, a posição, então ele vem aqui, ó, né? Pra seguir, ó, bem certinho, posiciono aqui, vou repetir o mesmo processo. Claro que aqui, ó, tomo um pouquinho mais de cuidado, porque já tô próximo aqui do kiwi. Venho aqui na parte de cima, deixa eu pegar aqui um pouquinho mais de caque, ó. Vou passando e trago aqui, ó. Aqui, quando o espaço fica pequeno, mudo o meu pincel, ó. Pego o pincel número 8, C523 da Castelo. Eu gosto desse para fazer essas partes assim, ó, porque ele é um pouquinho mais firme do que os pincéis da linha 421, que eu gosto também. Esse aqui é um pouquinho mais firme, tá? Mais durinho. E preencho aqui, ó. Ó, estão vendo que aqui eu posso continuar já aqui do outro lado? Então, eu já venho, ó, com cuidado, contornando o meu elemento e trago, ó, até aqui, ó. Mudo o stencil novamente, com todo cuidado. Venho aqui, ó, posiciono aqui em cima, ele bem certinho em cima da fita. Aqui do ladinho também. E vou continuar a preencher dessa forma até chegar aqui no cantinho do outro lado do tecido, tá bom? Olha só, bati aqui o stencil inteiro, de uma ponta a outra. Volto com esse daqui, ó. Lembra que eu usei para fazer essa marcação, essa ondulação aqui? Vou usar ele novamente. Agora, eu venho aqui, ó. Posiciono, ó, vai dar certinho com a marcação que eu fiz. E vou usar, venho com verde pântano, posso preencher essa parte aqui, gente, ó, porque eu só vou fazer esse desenho aqui e esse de cima. Eu posso fazer com esse pincel aqui, ó, o número 8,
o C523 da Castelo mesmo, tá? Porque eu não vou bater, eu só vou seguir o desenho que tá aqui, ó, tá? Então, eu venho, ó, preenchendo com todo o cuidado. E aqui, ó, na parte de cima, também, ó. Pego pouca tinta no pincel e venho preenchendo esse desenho. Se quiser fazer com batidinhos, também pode, tá? Ó, com esse pincel. Não vai abrir o pincel, porque a gente vai com todo cuidado, ó. Se tiver um pincel Pituá número 000, pode usar também que vai dar certo. Eu só tenho que cuidar para não sair de dentro dessa marcação aqui do stencil, tá? Porque é essa que eu preciso, ó. Eu preciso preencher bem certinho essa parte aqui de cima, mas com todo o cuidado para não sair fora do desenho, tá? Ó. Então, eu venho preenchendo, ó. Mais um pouquinho aqui. Já venho aqui, ó. Seguro o stencil bem certinho. Se quiser pôr fita, né? Claro, fica muito bom também. Aqui porque eu vou segurando com todo cuidado, então eu não coloco fita não, tá? Ó. Respeitando, ó, as quininhas bem certinho. Venho aqui, ó, e vou desenhando, ó. Observo, ó, se ficou faltando algum cantinho sem passar o stencil, faltando, né, tinta, ó. Se faltou, eu volto e acrescento um pouquinho mais, tiro o stencil, ó, com todo cuidado, e olha que bacana que vai ficando, ó. Posiciono ele aqui, vai ficar com bastante cuidado aqui, ó, próximo da transparência, ainda faltou um pedacinho aqui, ó, próximo da transparência, e aqui também, todo cuidado, tá, gente? Porque aqui a tinta é um pouquinho escura, ó, então eu não posso de jeito nenhum marcar o meu desenho, tá? Venho aqui do outro lado, vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui, até aqui, ó, no finalzinho, tá bom? Olha só, terminei aqui, ó, esse segundo stencil e fica, ó, dessa forma. Quem quiser, ó, tirar aqui a marcação, todas a parte aqui, tirar a marcação do stencil, pode tirar, tá? Eu, nesse trabalho aqui, não quero fazer isso, quero deixar com esse espacinho mesmo, tá bom? Então, ó, fica dessa forma. Depois eu vou trabalhar aqui dentro, mas por enquanto eu deixo a faixa assim, até dar uma secada para ficar melhor para mim trabalhar, e venho aqui, ó, para fazer a parte do suco e da transparência. Para fazer aqui, ó, a parte do suco, eu vou usar o preto, o cinza chumbo, o verde pistache, o verde kiwi e um pouquinho do verde abacate também. Eu venho com o pincel número 8, o C523 da Castelo, e vou usar também, gente, um pouquinho verde soft. Tá. O preto e o cinza chumbo, eu deixo meio de ladinho que é pra fazer as sementes, tá bom? Eu venho aqui, ó, com o verde soft. Começo aqui, ó. E venho, ó. Levo lá no meu pratinho, pego a tinta com um pouquinho do Aquarela Silk e venho preenchendo. Essa parte aqui, ó, que é maior aqui do copo, eu vou deixar, ó, mais clarinho. Já venho, ó, com uma pincelada do verde kiwi, fazendo a junção. E vou trazendo bem próximo da transparência, tá? Ó. Mais um pouquinho. Trago daqui de cima também. Vou passando aqui, ó, por cima, de onde eu passei o verde soft, porque aqui é pra ficar bem clarinho, tá? Ó. E venho trazendo pra cá, ó. Já entro aqui, ó, com um pouquinho do verde abacate. Vou pegando junto, tá? Não preciso limpar o pincel para mudar de cor, não. Mais um pouquinho do verde abacate. Aqui, ó, por baixo também. Por causa do jeito, ó, do formato da taça,
Aqui, ó, essa parte, né, vai ficar mais longe, então vai pegar um pouquinho de... Vai ficar um pouquinho mais escura, ó, essa parte aqui. Volto com o verde kiwi, aqui na beiradinha, e venho completando, ó. Mais um pouquinho. Venho trazendo aqui, ó. Aqui eu volto, ó, com um pouquinho do verde abacate e trago até aqui, ó. Ó, novamente com verde kiwi. Aqui, ó, tem a parte de cima aqui do suco, ó. Aqui tem um pedacinho do kiwi, né, ó. Então, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Venho com a pincelada do verde pistache, pego aqui, ó, e venho trazendo, ó, verde pistache com um pouquinho do verde maçã aqui, ó. É só para trabalhar aqui esse suco, tá? Vem com um pouquinho mais, pego no pincel um pouquinho do verde abacate, junto com o verde pistache, venho trazendo aqui, ó. Desse lado aqui também, ó, vou jogar um pouquinho aqui por cima, ó. Trago desde aqui de cima, ó. Nessa parte aqui, ó, da taça, eu vou escurecer, ó, um pouquinho, porque ela tem se fosse um gargalo, né? Afina aqui um pouquinho, então eu escureço um pouquinho. Deixa eu tirar essas bolinhas. Volto ó, com um pouquinho do verde kiwi. Venho, ó, contornando aqui, ó, a beiradinha do copo, ó. Aqui, gente, bem na beiradinha, eu vou deixar, ó, um pouquinho mais claro. Então, eu venho com verde kiwi, ó. Então, vai ficar essa parte um pouquinho mais escuro, um verde um pouquinho mais forte. E aqui na beiradinha, ó, no contorno do vidro, ó, vai ficar um pouquinho mais claro. Aqui do outro lado, eu vou fazer, ó, a mesma coisa. Vem com um pouquinho do verde kiwi para contornar aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. Eu vou trazendo a tinta aqui bem em cima do risco. Venho com um pouquinho mais do verde kiwi, que aqui ficou faltando, ó. E completo aqui, ó, o meu desenho. Mais um pouquinho do verde pistache, com um pouquinho do verde abacate. Pego os dois juntos no pincel, ó. Trago aqui, ó, mais um pouquinho e venho puxando aqui também, ó. Aqui. Vou trazendo, ó, esse verde até aqui embaixo, ó. Faço a junção com o verde kiwi. Vem com mais uma pincelada do verde kiwi aqui, ó. Porque eu preciso, ó, trazer essa tinta bem em cima do risco. Contornar mesmo aqui, ó, o meu trabalho, ó. Verde abacate, com um pouquinho do verde pistache, mais um pouquinho aqui do verde abacate, para dar essa diferença no tom de verde, ó. Faço a junção aqui bem certinho. Eu retiro essa fita aqui de baixo, porque eu já vou começar a trabalhar aqui, ó, na parte de baixo dessa taça. Então, aqui, ó, em alguns lugares, como é vidro, já vai refletir, ó, o que tá lá em cima. Então, vem com um pouquinho do marfim, porque vai refletir também a parte, ó, de lá de trás, e venho pincelando, ó, respeitando o desenho bem certinho, ó. Aqui na parte de baixo vai refletir bem o suco, né, ó. Então, eu preencho aqui, jogo mais um pouquinho, ó. Aqui fica um verde, ó, mais forte. E aqui, ó, eu entro com o verde soft. Depois eu vou trabalhar a cor do vidro, né, ó. É só uma primeira parte. Venho com o verde pistache e subo aqui, ó. Limpo o meu pincel. Venho com um pouquinho mais do verde
abacate para ajeitar aqui, ó. Deixa eu tirar essa bolinha aqui. Aqui na parte de cima, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor, vem com o pincel número 6 para ajeitar aqui, ó. Vem com verde kiwi, passando lá por trás desse pedaço, ó. Trazendo até aqui e aqui, ó. Essa parte da frente aqui, do suco, vai ficar um pouquinho mais claro aqui, ó. Então, passo um pouquinho do verde soft junto e venho fazendo a junção, né? Bem certinho, ó. Trago até aqui, ó. Aqui já vou deixar, ó, unida essa parte mais clara. Vem com um pouquinho mais do verde soft, ó, pra arear aqui um pouquinho. Mais um pouquinho. Essa parte aqui também, aqui de dentro, ó. A parte de dentro do suco fica um pouquinho mais claro. Verde kiwi com verde pistache. Eu venho aqui, ó, pra ajeitar o cantinho aqui, ó, do suco, tá, ó. Um pouquinho do verde abacate. Faço a junção aqui, mais um pouquinho e só desenho aqui, ó. A parte de dentro aqui, ó. E aqui, ó, venho trazendo, ó, com esse pincel, deixando a beiradinha aqui, ó, um pouquinho mais claro, ó, sem chegar em cima do risco, tá, ó, é próximo, ó. Venho trazendo até aqui, ó, mais um pouquinho, dou uma clareada aqui também. Desse outro lado aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó, eu vou pegar um pincel, nem é maior, né, só um pouquinho mais firme, ó, vem com o pincel número 6, daqui, ó, eu puxo também, ó, uma partezinha mais clara até aqui, ó. O vidro, gente, reflete, é refletor de luz e a claridade, ó, vai aparecer em vários lugares, né, ó. Então, eu vou criar, ó, esse efeito, tá, ó. E aqui também eu vou dar uma claridade, ó, como se essa parte aqui de baixo, essa parte mais clara, refletisse aqui, ó, um pouco, ó, na taça, tá, ó. Então, aqui ele vai ter esse efeito, ó. Faço a junção aqui, ó, bem certinho. Volto aqui, ó, com um pouquinho, uma pinceladinha do verde abacate, ó. Ajeitando aqui, ó, fazendo a junção nessa claridade bem certinho. E pronto, ó. Fica dessa forma. Aqui, ó, eu vou deixar essa parte aqui da transparência, do suco secar, para depois mexer na transparência. Enquanto isso, eu posso vir fazendo as sementinhas lá de dentro do suco. E para isso, ó, eu vou usar o cinza chumbo e um pouquinho do preto. Aquelas sementinhas, gente, que estão lá ao longe, ó, eu vou passar um pouquinho do cinza, ó. Eu vou fazer sementinhas em várias direções, ó. A sementinha do kiwi é redondadinha, né? Que eu vou fazer ela meio puxadinha, ó. Então, eu vou fazer várias, ó. Mesmo usando, ó, o cinza chumbo, umas eu deixo já bem clarinha, bem lá por trás. E outras, eu já deixo na cor cinza chumbo mesmo, tá, ó. Venho já com o preto e vou fazer a mesma coisa, ó. Venho pincelando. Então, vai ficar assim, ó, algumas bem visíveis e outras já bem apagadinhas, tá, ó. Cuida para não exagerar muito na semente, mas também não pode ficar muito pouco, tá? Porque o suco do kiwi aparece, né, várias sementinhas, tá? Então, ó, coloca um tanto bom, tá, ó. Umas bem visíveis, como eu já disse, outras, ó, mesmo no preto, já deixo um pouquinho mais claro entre o preto e o cinza chumbo. E vou, ó, pincelando, ó. Aqui também vai aparecer algumas, ó, no preto e no cinza chumbo. E pronto, ó, deixo assim e venho aqui pra baixo pra trabalhar aqui, ó, a parte do kiwi, tá? E eu vou começar por esse que tá aqui por trás. Pra fazer aqui, ó, a casca
esses kiwi inteiro, a parte da casca, eu vou usar o verde pistache, o siena natural, o verde oliva, o sépia e um pouquinho do chocolate. Então vamos lá? Tá. Aqui, ó, já adiantei o kiwi inteiro, né? Mas deixei esse aqui pra gente fazer juntinhos. Então eu venho com o meu pincel número 6, o C523 da Castelo. Começo aqui, ó. Eu pego, gente, no meu pincel, um pouquinho do verde pistache com verde oliva. Mais verde oliva do que verde pistache, tá? Porque a casca do kiwi, apesar de ter aqueles pelinhos escuro, apresenta, dá pra gente ver, né, que é esverdeadinho lá por baixo. Então, ó, venho com verde oliva e com verde pistache, passando aqui, ó. Essa parte aqui, ó, onde eu coloco mais o verde, é onde pega a claridade. Aqui, pra fazer o kiwi, a gente precisa ter um pouquinho de atenção, porque a casca do kiwi, ela não reflete luz, ela é sempre embaçada. Dá pra fazer, gente, ó, a parte mais clara, que é onde mostra a polpa, né? Um pouquinho da polpa dele que é esverdeada, mas nunca a gente deve colocar luz no kiwi, tá? Porque realmente não tem como refletir luz, ela é sempre embaçadinha, por causa dos pelinhos. Fiz essa parte aqui, já venho, ó, com um pouquinho do siena natural, e também, na hora de fazer a parte da casca aqui, ó, eu não vou esfregando muito o meu pincel, não, tá? Por quê? Porque eu não quero misturar as cores. Eu quero apenas acrescentar uma cor, as cores aqui, ó, sem tampar essa partezinha verde que aparece, a parte lá de dentro da polpa. Então, eu venho, ó, dando pinceladas, ó, pinceladinhas. Pra quê? Pra já ir simulando aqueles pelinhos, tá bom? Então, eu venho, ó, sem esfregar, tá? Sem movimento circular. Eu venho apenas pincelando, ó. Venho com um pouquinho mais do siena natural, já pego, ó, sem lavar o pincel, venho pro sépia, ó, vou contornando aqui o pezinho da taça, ó, e venho, ó, pincelando, ó. Aqui também, gente, é interessante não deixar risco reto, não. Por quê? Por causa dos pelinhos, né, que a casca do kiwi apresenta, tá? Então, tem todos esses cuidados, ó, que a gente vai fazendo da forma mais fácil para ficar, ó, bem parecido com a fruta real, tá? Ó, então, eu venho com pinceladinhas, respeitando aqui, ó, essa parte onde eu quero deixar mais clara. Venho aqui também com um pouquinho mais, ó. Essa parte aqui de baixo vai ficar um pouquinho mais escura, então eu venho, ó, com um pouquinho mais do sépia, ó. Já venho com o chocolate, pincelando, ó, sempre com pinceladinhas, tá? Ó. Vou trazendo até aqui, ó, contornando, ó, sempre com pinceladinhas, venho batendo, ó. Pego um pouquinho do sépia junto com o chocolate e venho aqui, ó, finalizando o contorno aqui, ó, da casca desse kiwi. Aqui, ó, vou jogar um pouquinho mais do chocolate e venho, ó, com pinceladinhas. É como se fosse, ó, batidinhos, estão vendo, ó? Tá. Fiz isso, vou mudar o meu pincel, venho pro pincel Pituá, o 00 da 462 da Condor. Pego, ó, um pouquinho do sépia e do chocolate. E agora, ó, eu vou simular aqueles pelinhos mesmo. Estão vendo, ó, com batidinhos. Eu venho trazendo aqui, ó. Eu vou pincelando, gente, mas sem tampar totalmente o verde que eu deixei lá por baixo, tá? Ele tem, como eu disse, ele tem que aparecer. Venho aqui na beiradinha, ó, dou umas batidinhas fora do desenho, né? Como eu disse, não pode ficar totalmente reto. Aqui por baixo também eu chego a tinta, ó, com batidinhos bem em cima do risco. Venho com um pouquinho do chocolate aqui, ó, nessa parte, ó. Volto com um pouquinho, sem lavar o pincel, tá? Pego um pouquinho do verde pistache e bato aqui, ó, com batidinhos, porque tem que aparecer um pouquinho do verde pistache, que é a polpa dele. E tem que aparecer também os pelinhos, ó, mais escuro que tem por aqui, tá? Então, tem que ficar dessa forma, ó. E eu consigo esse resultado com batidinhos. Posso abrir o pincel se for preciso, abro o pelinho do pincel, né? Mas venho com esses batidinhos aqui, ó. Porque essa região aqui vai apresentar mesmo, vai aparecer mesmo um pouquinho do verde da
da polpa do kiwi. Ó, ajeito aqui bem certinho, vem com um pouquinho mais do sépia e do chocolate, dou umas batidinhas aqui, ó. Não posso misturar, tá? Tem que ficar aparecendo assim mesmo para dar impressão de pelinhos. Limpo o meu pincel, vem com o pincel número 2. Aqui, ó, eu preciso fazer o talinho, de onde sai o talinho aqui do kiwi. Então, eu pego uma sujeirinha. Aproveito que o preto tá aberto, pego uma sujeirinha do preto junto com o sépia. Marco aqui, ó, a parte de dentro, aqui no cantinho. Vem com mais uma pinceladinha e vou marcar, ó, aqui por fora, ó. Estão vendo? Dessa forma. Aqui é onde que vai sair o talinho aqui, ó, do kiwi. Pego uma sujeirinha do verde pistache com o verde soft e venho, ó, deixando essa partezinha aqui, ó, um pouquinho mais clara, ó. Só para fazer uma voltinha aqui, porque o kiwi, essa parte aqui, onde vai sair o talinho, é ressaltada, né? E pra dentro da fruta fica bem durinho, tá? Então, ó, passa um pouquinho. Aqui na parte de baixo, ele fica um pouquinho mais alto, como se fosse um puxadinho, como se fosse o umbiguinho da fruta. Então, eu venho com a sujeirinha aqui, ó. Vou fazer nesse aqui também. Ó, como tá de lado, gente, não dá pra fazer muito, tá? Então, eu só vou dar uma puxadinha aqui, ó. Venho com o chocolate e puxo aqui um pouquinho. Aí, desse aqui, ó, também vou puxar um pouquinho, ó. Dessa forma. Vem com o pincel número 8, vem com um pouquinho aqui do Siena Natural. Deixa eu dar umas batidinhas aqui, ó. Ó, bem pouquinho pra ficar, ó, deixa eu vir com o pituá, que vai ficar mais certinho. Siena Natural, vem com um pouquinho aqui, ó, dando umas batidinhas, ó, pra simular os pelinhos mesmo, estão vendo, ó? Venho nesse anterior aqui, um pouquinho do verde, do Siena Natural, dou umas batidinhas aqui, ó. Tem o kiwi, que é bem clarinho, bem mais claro, né? Essa parte aqui, e tem um que é bem escuro. Volto aqui com um pouquinho do verde pistache, dou algumas batidinhas, ó. Aqui também posso reforçar um pouquinho, tiro o excesso de tinta do pincel e dou uma suavizada, ó. E pronto, ó. O kiwi com a casca fica dessa forma. Eu vou fazer mais essa parte aqui, ó, e já volto pra gente fazer a polpa do kiwi. Tá? Feito aqui a parte de fora, a casca do kiwi, eu venho pra fazer a polpa. E é bem fácil. Eu começo aqui pelo miolinho. Aqui, ó, a parte mais clara da polpa. Aqui, gente, ó, é bem clarinho, mas tem uns que apresentam um tom meio esverdeadinho, outros aparece quase um branco, né? Ó, essa daqui eu vou fazer, ó, com um pouquinho do verde soft, ó. Passo e venho puxando, ó. Limpo o meu pincel, venho aqui, ó, bem essa parte aqui, o verde fica um pouquinho mais forte, então eu pego um pouquinho do verde oliva com o verde abacate e venho puxando, ó, aqui. Como aqui, gente, é cheio de puxadinhos e sementes, eu não vou misturando a tinta não, tá? Eu venho, ó, com batidinhos, ó. Então, venho com um pouquinho do verde abacate e o verde oliva e vou contornando esse miolinho, ó, com todo cuidado, tá? Eu tenho que deixar a tinta, ó, unida, mas não posso misturar. E por que que eu não misturo? Para não criar um outro tom aqui, tá? Aqui fica mais escuro, gente, que é por causa das sementes, tá? A semente do kiwi fica toda aqui em volta, ó, do miolinho, né? Então, por isso, apresenta um tom de verde um pouquinho mais escuro. Fiz essa parte, limpo o pincel, venho com o verde pistache e um pouquinho do verde abacate e venho pincelando aqui, ó. Sempre, ó, já fazendo esse movimento de vai e vem para facilitar aqui, ó, na hora de fazer
puxadinho aqui, ó, da parte mais escura aqui da semente. Deixa eu pegar o pincel um pouquinho menor. Eu tava com o pincel número 6, eu venho com o pincel número 4, ó. Venho com um pouquinho mais, já venho trazendo aqui, ó, até na beiradinha. Aqui em alguns lugares eu posso usar também, ó, um pouquinho do verde kiwi, ó. Vem puxando aqui por cima também, ó. Pego um pouquinho do verde pistache, vem trazendo aqui sujeirinha, um pouquinho, ó, do verde abacate junto, ó. Verde pistache. Deixa eu puxar o verde kiwi aqui. Vou pegando, ó. Agora eu peguei um pouquinho do verde kiwi para completar aqui, ó. Volto pro verde pistache aqui no cantinho e venho completando, ó. Sempre com movimento, vou e volto, ó. Pra já ficar mais certo aqui, ó. Esse verde mais escuro do miolinho. Venho trazendo aqui. Venho com verde abacate aqui, ó. Essa parte vai ficar um pouquinho mais escuro. Mais um pouquinho do verde abacate. E venho completando aqui, ó. Venho trazendo aqui. Arredondando aqui, ó. Essa parte, ó. Puxo aqui um pouquinho. Se precisar, ó, refazer esse tom de verde mais escuro do miolinho, eu já refaço, tá? Pra ajeitar aqui a voltinha, vou e volto, ó, puxando aqui. Vem com um pouquinho do verde pistache e do verde kiwi, aqui, ó. Pego um pouquinho do verde oliva com verde abacate. Refaço aqui, ó, a parte, ó, mais escura. Dou umas puxadinhas, ó. Em alguns lugares, vem com mais um pouquinho. Aqui também, ó, e dou uma puxadinha, ó. Limpo o pincel com o verde abacate e um pouquinho do verde kiwi, tinta de um lado só do meu pincel, e a tinta bem na pontinha do pincel, eu venho trazendo, ó, da beiradinha, uns risquinhos até aqui no... risquinhos mais claros, né? Ó, até no miolinho. Vem com mais um pouquinho. E tem que aparecer, ó, vários, tá? Ó. E eu tenho que fazer, gente, esses detalhezinhos aqui, seguindo bem certinho, de forma que mostre que o miolinho, ó, tá bem no centro, tá? E eu tenho que puxar ele retinho, ó, para um lado e para o outro, para deixar meu trabalho bem certinho. Venho com um pouquinho do verde soft, eu vou aumentar aqui, ó, o miolo aqui um pouquinho. Não preciso deixar ele bem arredondadinho, não, porque ele não é, tá? Ó, posso deixar um lado um pouquinho tortinho, com um detalhezinho de um lado e do outro. Deixo a tinta bem na pontinha do pincel. Em alguns lugares, ó, esses desenhos que eu fiz, eu puxo com um pouquinho do verde soft, ó, dessa forma. Pronto. Venho com meu pincel zero, um pouquinho do cinza e do preto. Junto com o cinza chumbo, gente, eu vou pegar um pouquinho do verde oliva. E vou colocar aqui, ó, várias pintinhas. Porque a semente, aquela semente que tá mais por baixo do corte, mais longe do corte, né? Eu faço com um pouquinho do cinza chumbo e o verde oliva, ó. Não tem, gente, como fazer o desenho da semente bem certinho, não, porque uma fica em cima da outra. Então, eu tento, ó, não passar por cima desses detalhezinhos que eu fiz e venho, ó, fazendo várias sementinhas, tá? Venho com mais um pouquinho do verde oliva e do cinza chumbo e vou passando aqui, ó. Conforme, ó, vai saindo bem próximo aqui do miolinho, as sementes vão ficando menos, ó, então elas vão ficando mais ao longe. Agora eu venho com preto, bem na pontinha do meu pincel, e vou colocar algumas pretas, ó.
Não é legal fazer essa sementinha aqui com boleador, não. Por quê? Porque, como eu falei, ó, umas aparece bem arredondadinha, outras não. Algumas nem aparece o formato, só fica mais escuro aqui, porque elas ficam todas juntas, ó. O kiwi, gente, aqui no miolinho, as sementes ficam todas aqui, elas ficam todas coladinhas uma na outra. Então, fica escuro assim mesmo, estão vendo, ó? Tá? Não tem por que fazer com boleador, não. Eu faço só algumas, ó, fora, assim, ao longe, ó. Mas todas ficam bem pertinho uma da outra, ó. Dessa forma. Aqui, próximo ó, na casca, a casca do kiwi, vem aqui, ó, e vai aparecer, ó, lá do outro lado, ó, mais escura beiradinha, tá vendo? Então, eu venho, ó, com um pouquinho do sépia no meu pincel e vou contornando aqui, ó. Pego um pouquinho do chocolate junto e venho pincelando, com esse pincel zero mesmo, ó. Não faço risco reto, venho com aquele, jogando a tinta, né, pra ficar marcadinho, pra dar intenção de pelinhos, e venho aqui, ó. Ajeito aqui no cantinho, vem com um pouquinho mais. Verde kiwi, aqui, ó. E aqui, ó, também vou jogar um pouquinho do verde kiwi, ó. E pronto, ó. A parte da polpa aqui do kiwi fica dessa forma. Eu ainda posso vir aqui, ó, uma pinceladinha do verde soft, ó, pra deixar alguns lugares aqui um pouquinho mais clarinhos, ó. E assim simular a brilhozinho, né, aqui da polpa do kiwi, porque daí vai ficar, ó, vai aparecer alguns pontinhos de brilho, mas é bem pequenininho, tá? E pronto. Vou fazer essa metade aqui, ó, que é igual essa daqui, né, só tá sem a casca, e já volto pra gente fazer a transparência. Parte do kiwi aqui feito, eu venho, ó, pra fazer a transparência. Vou usar as seguintes cores: cinza lunar, cinza chumbo, o preto, o branco e o cinza claro. Eu venho aqui, ó, com a pincelada do cinza claro. Vou pegar esse cinza claro com um pouquinho do branco e venho, ó, pincelando aqui. Todo cuidado, porque tô fazendo a parte de trás lá do vidro. Trago até aqui, ó. Aqui, nessa parte, ó, eu já vou entrar com um pouquinho do cinza lunar, puxando, ó, lá na parte de trás, estão vendo? Vou trabalhando com a tinta bem diluída no Aquarela Silk, e aqui também, ó, trago um pouquinho do cinza lunar, do cinza lunar, lá por trás. Mudo o meu pincel, venho com o pincel número 6, venho aqui, ó, um pouquinho do cinza chumbo. Eu vou trabalhar com a tinta, gente, bem diluída, tá? E venho, ó, fazendo a largura, ó, desenhando o vidro aqui por trás, ó. Faço a voltinha e venho trazendo aqui, ó. Movimento bem suave. Venho com mais um pouquinho de tinta, ó. Passo aqui, ó, em cima do pedaço do kiwi e trago aqui, ó. Aqui, com todo cuidado, ó, faço a voltinha e desço, ó, com cinza aqui, estão vendo, ó? Limpo o meu pincel, suavizo o desenho do vidro aqui, ó. Aqui embaixo, eu escureço um pouquinho novamente, ó, e puxo, ó, dessa forma. Venho com um pouquinho mais do cinza chumbo. Venho com um pouquinho mais do cinza chumbo e vou puxando aqui, ó. Aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho também, ó.
Venho com o preto. Refaço aqui, ó, a voltinha, ó. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou trabalhando, gente, com bem pouquinha tinta no meu pincel. Aqui por trás, refaço. E aqui também, ó. Deixo esse pincel, venho descendo aqui para baixo. Antes de colocar os pontos de brilho, eu vou trabalhar um pouquinho aqui na parte da face. Então, eu venho com um pouquinho do verde oliva, bem pouquinha tinta no meu pincel. E aqui, ó, trabalhando, ó, por cima da semente, eu vou deixar um pouquinho mais escuro, ó. Mais um pouquinho do verde oliva, eu vou escurecendo aqui, ó. E aqui, ó, essa parte também, ó. Vem com um pouquinho mais, escureço aqui, ó, a parte, ó, de dentro aqui do sulco, ó. Vem com a sujeirinha de tinta no meu pincel, desenho aqui, ó, a parte aqui onde que o pedacinho entra lá pra dentro, ó. Escureço aqui no cantinho, ó. E aqui também. Limpo bem o meu pincel. Venho aqui, ó, com o pincel número 8, o C523 da Castelo, pego um pouquinho do branco. Eu vou trabalhar, gente, a luz aqui na minha transparência, mas é uma luz, não é aquele ponto de luz exato, não. É só uma claridade, ó. Então, eu venho aqui, ó, ela vai vindo aqui para baixo, ela sobe aqui, ó. Aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais claro, ó. E eu trago até aqui, ó. Vem com um pouquinho mais, ó. Aqui também, ó. E puxo aqui, ó. Aqui vai aparecer bem clarinho, ó. Vem com mais um pouquinho. Puxo aqui, ó. Na beiradinha aqui, ó, do copo, puxo, ó, a claridade, essa claridade, ó, que desce aqui, ó. E aqui, ó, é essa claridadezinha que reflete, ó, aqui embaixo. Então, aqui, ó, ela vai ficar um pouquinho mais forte e ela vai refletir, ó, um pouquinho também aqui, ó. Limpo o meu pincel. Vem com o pincel 0. Vou trabalhar, ó, com o preto bem diluído para me ajeitar essa beiradinha aqui, ó. Mais um pouquinho. E aqui desse lado, ó, também. Vem com branco. Vou desenhar aqui, ó. E aqui, ó, na beiradinha, também vem com mais uma pinceladinha do branco. Aqui, ó. E aqui, ó. Eu venho aqui pra baixo, ó, na parte do fundo aqui dessa taça. Eu pego um pouquinho do verde oliva com sujeirinha do preto e venho passando aqui, ó. Gasto o restinho de tinta do pincel, venho com o preto. E aqui, ó, é como se fosse, ó, a sombra, a largura do vidro, né, ó, e também o reflexo da casca aqui do kiwi. Aqui já vem com um pouquinho do sépia, ó, que é esses kiwi aqui do lado, que reflete, né, ó.
E vem até aqui, ó. Mais um pouquinho do sépia. Trago até aqui, ó. Aqui também, ó, vai aparecer um pouquinho do sépia, junto com o chocolate, e vem pra cá, ó. Limpa o pincel, pega o pincel um pouquinho menor, número 6. Venho com um pouquinho mais do sépia e do chocolate para mim contornar essa parte aqui, ó. E vou trazendo até aqui, ó. Aqui também aparece um reflexo, bem pouquinho, ó. Limpo o meu pincel, venho com o cinza chumbo. Aqui, ó. Já venho contornando com cinza chumbo. E essa parte vem até aqui. Aqui também, ó. Preto. Aqui, gente, é a largura, ó, desse detalhe aqui da taça, tá? E aqui, ó, eu venho puxando, ó. Fica mais escuro porque tem uma parte mais oca, né? Lá por baixo. Venho aqui, ó, bem na beiradinha e puxo, ó, um detalhe aqui com cinza também, ó. Venho com o verde kiwi. Reflete, ó, de lá de cima. E aqui também, ó. Verde abacate. Limpo o meu pincel. Venho com um pouquinho do branco. Começo aqui, ó. Com pontinho de luz. Aqui, ó, também tem um detalhezinho. E aqui, ó. Vem com um pouquinho mais. Vou desenhando aqui, ó. Seguindo os pontos, né, que tem, ó, na minha imagem de referência. Aqui também, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. E aqui, ó. Engraçado, ó, que essa transparência reflete, ó, mais os pontos de luz. Aqui onde é mais grosso o vidro, onde tem só o vidro. Ele refletiu as cores, ó, do suco. Aqui, ó, tem vários reflexos, ó. E aqui, ó. Vem com um pouquinho mais do branco. Venho contornando, ó, a beiradinha lá de trás, ó, da transparência. E aqui, ó. Vem com um pouquinho mais. Sujeirinha de tinta no meu pincel. Aqui, ó. Tem uma partezinha mais clara, ó. Uma claridade bem opaca. Reforço aqui, ó, o ponto de luz. E aqui, ó. Venho aqui, ó, com sépia. E o chocolate. Vou jogar um pouquinho mais aqui, ó, que é os reflexos, ó, desses kiwi. É claro que eles não vão refletir o desenho bem certinho, ó, porque essa parte aqui é redonda. E aqui, ó, bem na beiradinha, fica um pouquinho mais escuro, ó. Aqui também aparece um pouquinho, ó, branco. Vou deixar, ó, os pontinhos de luz aqui, ó, mais forte, ó.
Venho aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Só reforçando, ó. E pronto. Volto com o pincel número 8. Um pouquinho do branco no meu pincel. Ó, essa beiradinha aqui do sulco, ó, vai ficar bem clarinha, ó. E puxo aqui um pouquinho mais. E aqui eu reforço essa claridade. Venho com um pouquinho do branco novamente, pincel 0. Venho aqui, ó. Na voltinha aqui, ó. Vai refletir um brilhozinho. Venho com o pincel número 8. Venho aqui embaixo, ó. Venho aqui na parte de baixo, já para fazer a sombra aqui dos meus elementos. Pego um pouquinho do cinza chumbo, passo aqui, ó. Vai saindo, ó, de próximo do elemento, né? A sombra vai clareando, ó. Dessa forma. Vem com um pouquinho mais. Aqui é a taça, né, ó. Então, eu só vou... Como ela sobe pra cima, só vou passar, ó, a parte aqui de baixo. Esse aqui, ó, vem pra cá, ó. Mais um pouquinho do cinza chumbo. E esse aqui vai vir aqui, ó. Mais um pouquinho, vem trazendo aqui, ó. E aqui, ó, ele vai se distanciando, ó. E pronto. Tá. Feito isso, eu venho aqui, ó, vou bater um stencil aqui pra marcar aqui o final dessa faixa, tá? Eu vou usar, ó, essa parte aqui do stencil, até porque eu ainda vou fazer aqui dentro esses kiwi pequenininho, tá? Vou usar o mesmo stencil aqui, eu só vou usar essa parte aqui, ó, esses quadrinhos. Então, eu venho, ó, posiciono, medindo bem no meio aqui, ó, do quadrinho do meio, e venho com batidinhos, finalizando aqui, ó. Eu vou fazer só o comecinho, gente, porque quando eu começo bater aqui, vai balançar a gravação, tá? Vai balançar aqui a mesa, ó. Então, eu vou só bater o stencil aqui para finalizar aqui a faixa e já mostro para vocês como que fica, tá? Ó, como vocês podem ver, eu tô batendo de forma que eu já ensinei aqui várias vezes, tá bom? Ó, já finalizei aqui a parte de baixo, bati o stencil, ele fica dessa forma, ó, só para finalizar a mesma faixa. E agora eu venho trabalhando aqui dentro, ó, dentro dessa partezinha aqui que eu fiz no começo. Esse stencil aqui, gente, que eu usei para finalizar aqui abaixo, tem esses kiwis pequenininhos aqui, ó, que dá pra gente fazer faixinha, tá? Então, eu vou fazer, ó, dentro de cada um desses, eu vou fazer um kiwi. Posso fazer virado para um lado, para o outro, posso fazer um aberto, um fechadinho, ó, tem os modelinhos aqui. Então, eu vou trabalhar dessa forma, tá? Eu vou fazer um abertinho e já venho, faço um fechado. Faço um abertinho e venho, o fechado fica aqui e venho, tá? Vou seguir essa ordem. Então, vou começar por aqui, ó. Ó, vou fazer um fechado aqui. Vou virar ele pra cá, ó. Vou usar as mesmas cores que eu usei aqui para fazer a parte de fora da casca do kiwi, tá bom? As mesmas cores. Então, eu venho com um pouquinho do verde pistache. Já venho com siena natural, ó. Sempre com batidinhos, ó. E venho com um pouquinho do sépia e do chocolate, ó. Esse daqui, ó, por ser pequenininho, então eu vou deixar ele mais simples, tá?
E pronto, ó. Pulo né? Que vai ser o abertinho. Já venho aqui do outro lado e vou fazer outro, ó. Posso fazer virado pro mesmo? Vou fazer virado pro mesmo lado, tá? E quando eu for fazer o aberto, daí eu faço na direção ao contrário. Venho aqui, ó, mais um pouquinho do verde pistache. Começo só com verde pistache no miolinho. Venho com pituá, um pouquinho do siena natural, sempre com batidinhos. Um pouquinho do sépia e do chocolate. E já venho, ó, finalizando. Gente, simples assim, tá? É pra dar ideia só de kiwi. E pronto, ó. Eu já vou fazer aqui, ó, que tá a metade. Aqui a parte da casca, ó, vai ser do mesmo jeito. Então, eu venho com um pouquinho do verde pistache. Aqui, ó, já venho com o siena natural, ó. Um pouquinho do sépia. E do chocolate, ó. E depois eu ainda vou ter que fazer, gente, a parte da polpa, tá? Então, eu vou fazer esse daqui pra vocês verem, ó. Tá circuladinho, pega um pincel menor, um pouquinho do verde kiwi, vou fazer aqui bem simples, ó. E a gente também pode só bater o stencil, porque aqui tem as sementinhas, né? Só bater o stencil e deixar sem pintar essa parte aqui de dentro, se quiser, tá? Ó, faço o miolinho, ó. Aqui na voltinha eu vou deixar um pouquinho mais claro, ó. Vem com o pincel 0. Venho aqui, ó, com um pouquinho do verde oliva. Mais um pouquinho, ó. Já simulando, ó, as sementinhas, estão vendo, ó? Como eu disse, aqui é só um enfeitinho, então não precisa fazer detalhado, não. Com sépia mesmo, ó, eu venho fazendo um pouquinho mais de semente, ó. Tá? E pronto. Vou repetir, gente, ó, esse mesmo processo em todos esses detalhes aqui, em todos esses lugares, tá? E já volto para mostrar para vocês como que fica o trabalho. Já finalizei aqui, ó, os outros kiwis. E tá vendo essa voltinha aqui, ó? Deixa eu mostrar o que que eu faço nela. Venho com um pouquinho do siena natural, com pincel 0, e tampo. E o trabalho já vai sendo concluído, ó, dessa forma. E o trabalho todo concluído fica dessa forma. Simples de fazer, feito com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até a próxima aula.